Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Eu espero que você esteja bem. Mais do que isso, espero que você se mantenha bem. E a gente vai fazer um esforço danado para que você fique cada vez melhor, porque está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Eis que entramos no mês de abril, não é? Mês que a gente comemora aí no programa Opinião, como é que é? Dia 27. A gente comemora 4 anos no ar, não é? Ininterruptos, de segunda a sexta, todo dia estamos aqui. E olha que passamos por uma pandemia aí, nego, onde estava tudo restrito, aquela coisa do fica em casa. A gente atravessou, né, esse lago cheio de crocodilos chamado Covid, e a gente sobreviveu com a graça do zeloso guardador, né? Cá estamos nós, programa ao vivo, opinião, caminhando para o 4º ano, bom demais ter você aqui. Terça-feira, aqui consta, terça-feira, 2 de abril de 2024. Muito bom estar com você. Professor Lorenberg, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo. Boa noite, Paulo Coelho. E um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Uma grande verdade, você que é a razão maior pela qual nós estamos aqui, como eu disse, de segunda a sexta, sempre com o maior prazer. E sempre com uma entrevista, não é? Uma opção de entrevista que a gente busca, não é? Na verdade, levar até você aquela informação, aquele up, não é? E a informação que a gente extrai diretamente da fonte. Paulo, qual é a fonte desta noite? Antônio Joaquim, mais uma vez, está aqui conosco, conselheiro do Tribunal de Contas, com quem a gente vai prosear um cadinho sobre as coisas do nosso tribunal. Antônio Joaquim, rapaz, que eu tenho uma boa lembrança dele, porque o Antônio Joaquim não é natural de Barra do Garças, mas esteve por muitos anos politicamente, não é? Teve uma base em Barra do Garças, que é a cidade da qual... onde eu nasci, né? Ali, eu nasci de Parteira. Lorenberg, você nasceu de Parteira também? Também. Também? Lá em... como é que fala? Nortelândia? Nortelândia. Eu nasci de Parteira, ali na rua José Francisco de Souza, no bairro Santo Antônio. A época era Vila Santo Antônio. Hoje o povo não gosta de chamar de vila, não. Era bairro Santo Antônio, lá. Perto do hoje estádio Zeca Costa. Tinha uma ruela ali, né? E ali tinha a pessoa que me puxou, né? A responsável, e eu estou aqui hoje. Então... tudo isso para falar que o Antônio Joaquim também teve uma época boa de lá. Eu lembro dele na minha... não que ele seja velho, né? Mas eu lembro dele quando ele estava começando na política ali. E aí eu já não votava não, mas eu sabia que um dia eu ia entrevistar ele no programa Opinião. Antônio Conselheiro, obrigado por estar aqui comigo, não é? Ele fica me olhando assim, mas é verdade, o que estava naquela época eu só preciso fazer uma correção. Você está dizendo que eu não sou natural de Barra. Você nasceu em Barra? Eu nasci... Não, você não nasceu em Barra. Não, mas então é fácil de você entender que eu considero que eu sou barragacense da Gema, PO, por origem. Uhum. Mamãe grávida... 15 dias antes de parir, foi para Goiânia, naquele avião, né, o CAN, Correia Aérea Nacional, o DC-3, pariu, 10 dias voltou. Então porque não foi o parto, só não foi lá. Os hospitais da Barra eram muito precários, né? Precários, e ela tinha a oportunidade de ter uma tia em Goiânia, e pegou a carona com o avião DC-3 e pariu e voltou. Então... a minha origem é barragacense. Mas foi registrado lá fora, não foi? Registrado na Barra. Na Barra? Na Barra. Só que no registro põe nascido em Goiânia, né? Mas você não foi registrado ali no cartório do Valdo Varjão, não, né? Não, era do cartório do... como é que chama, rapaz? Do nosso amigo lá, o Cacique, lá, o cartório do Cacique. O Valdo Varjão foi senador, não é? O cartório do Varjão era de registros de imobiliário. Verdade. E tal. E esse cartório de nascimento era do Cacique. Verdade, rapaz.
agarra na conversa aqui, esquece que tem um bate-papo para falar sobre o Tribunal de Contas aqui. Mas é porque você me tirou da minha Que é uma origem. viagem, né, que faz, né? Eu lembro que naquela época tinha Antônio Joaquim, Vilmar Pérez, que já não está entre nós, o Valdo Vajão, que não está entre nós, quem mais ali? O Bozaipo. Roberto Cruz, que não está mais. Sebastião Júnior. Que não está mais. Rapaz, todo mundo já se foi, exceto Antônio Joaquim, que Deus está com 60 e poucos anos ainda, tomara que fique aí por muito mais tempo aí, né? Porque contribuiu muito, já foi secretário de Educação, deputado federal, não necessariamente nessa ordem, né? Já foi um bocado de coisa. Cremoso e fácil. Aí, deixa eu só te desligar aqui, está falando de cappuccino cremoso, ao vivo é assim mesmo. Então, o Antônio Joaquim está aqui para a gente falar um monte de coisa a respeito disso. Tem alguns assuntos sobre saúde, educação aqui, conselheiro, inclusive envolvendo a Prefeitura de Cuiabá, mas eu não quero falar sobre isso nesse começo, não. Eu gostaria de falar sobre um tema que o senhor conhece muito bem, já, como eu falei agora há pouco, foi secretário de Educação, e que houve uma recomendação veemente da sua parte e que a Assembleia Legislativa acabou absorvendo, depois de uma resistência que houve no começo do Executivo, ali na Assembleia não estava sendo bem compreendido. Parece que agora houve uma mudança, incorporando aí para o orçamento do próximo ano aí recursos que garantam, veja bem, construção de creches escolares. Paulo Coelho, mas isso não é atribuição do Estado. Não é, vírgula, não é? Quando você tem margem orçamentária, quando você tem principalmente vontade política, não é? Afinal de contas, existem as demandas, nada melhor do que o governo, como o governo do Estado, por exemplo, que goza de uma saúde financeira há muito tempo muito boa, não é? Então, eu queria que você falasse sobre essa questão aí das creches, que eu acho de um alcance social mensurável, estupendo. Verdade. Por quê? Porque de tudo, né? Os pais podem deixar suas crianças em segurança aí de forma proativa, né? Porque as crianças vão estar ali não só para alguém para cuidar, não é? As creches não servirão como babás, e sim como um ambiente onde as crianças vão estar encaminhadas. Eu queria que você falasse sobre isso um pouco. Então, é preciso resgatar a história sobre esse assunto para a gente não cometer nenhum tipo de injustiça. Mas eu falei certo aqui? Eu falei, não falei? Não, você não falou tudo, até porque talvez... Não falei tudo, mas... Talvez você nem conheça, né, toda a história. Então, eu vou dizer aqui muito rapidamente. Nós criamos o ano atrasado o GAEP, que é um grupo de apoio à execução de políticas de educação, GAEPs. É a formação de várias instituições, são 19 instituições, incluindo os poderes, as instituições de educação. Esse é um grupo de apoio, né, de executoriedade das políticas de educação. Então, nós fomos trabalhar e fizemos um levantamento, o GAEP fez, da demanda de creche, da vaga de creche no Estado. Chegamos ao número de 15 mil de necessidade de vagas de creche. O que acontece? Então, tivemos clareza, e eu fui bem objetivo nessa postura, de que a única solução é você botar dinheiro no orçamento, né? Lugar de criança são nos orçamentos públicos, né? Então, com essa cabeça, com essa determinação, nós fomos procurar o deputado Botelho, presidente da Assembleia. Uhum. Levamos a ele o estudo, mostramos para ele, e ele foi fantástico, excepcional, absorveu essa demanda e propôs uma emenda na LDO do Estado desse ano. De quanto? Qual é o valor? Não, na LDO é só a política, né? Só a intenção, só a decisão. De creche. Quando foi para a Assembleia o PPA e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, o governo não encaminhou, não atendeu a LDO nesse aspecto de creche, e o governador disse na época isso que você falou: olha, essa não é responsabilidade do Estado, as creches. E ele tem razão, não é mesmo, legalmente não, mas também nada proíbe de ajudar, se tiver condições de você minorar
o problema de 15 mil deficiências de vaga de creche no Estado. Bom, aí nós procuramos o deputado Botelho novamente, e é bom que se diga que a emenda da LDO foi por unanimidade. Então tem que agradecer ao deputado Botelho e todos os deputados. Aí, quando veio a lei orçamentária anual, o deputado Botelho novamente colocou a emenda na LOA. E aí, na LDO tinha colocado valores, viu? Valores, sim, de 424 milhões para executar em 4 anos, ou seja, 120 milhões por ano. Aí o deputado Botelho botou a emenda na lei orçamentária e, novamente, ela foi aprovada por unanimidade. Então, o deputado Botelho fez um serviço incomensurável e eu agradeço a todos os deputados, porque foi por unanimidade. Nesse momento, quando foi para o governador vetou a emenda. Vetou com os argumentos que ele já estava usando. Técnicos, né? De que não era a responsabilidade do Estado e ele tinha outros compromissos, por isso ele vetou. Nós fomos de novo para a Assembleia trabalhar, conversar com os deputados e conseguimos que a Assembleia derrubasse o veto. Derrubou o veto com 16 votos a 6 e derrubou o veto. Aí o que fizemos? Nós fomos no governador. O grupo GAEP pediu uma audiência, o governador nos recebeu e nós fomos lá explicar. Olha, governador, não há nenhuma dúvida de que o seu argumento de que não é responsabilidade do governo é correto, mas nós viemos fazer um apelo. Já que derrubou o veto e a emenda está disponível, que o senhor assuma essa, vamos dizer, essa missão de coordenar aí esses 120 milhões para diminuir o déficit horroroso de 15 mil vagas de criancinhas que não tem. Como você falou, a questão dos 0 a 6 anos, que é a primeira infância, se faltar alguma coisa, qualquer coisa que seja, do ponto de vista de alimentação, do ponto de vista emocional, cognitivo, não tem conserto. O que falta de 0 a 6 anos carrega para o resto da vida. Sim. Então, vai ter cidadãos, se não comer o direito, de baixa QI, de baixa capacidade de sobrevivência, e vai ter todas as sequelas. Então, de 0 a 6 anos é a idade mais importante da criança. Então, é preciso ter as creches. E considerando também outro aspecto, de que a creche propicia a mãe de poder ter um trabalho, né? De deixar a criança ter um trabalho. E eu quero aqui, já disse isso logo depois, o governador aceitou e nos prometeu que iria fazer um programa para executar essa emenda de 120 milhões ainda esse ano. Então, foi um gesto democrático, um gesto político muito importante da parte dele, de ter aceitado essa nossa argumentação. E eu quero agradecer de novo todas as oportunidades que eu tive, já fiz isso, a sensibilidade política que ele teve de aceitar essa demanda, vamos dizer, que foi estabelecida no orçamento do Estado de Mato Grosso. Não ofereceu resistência, então, não, né? No primeiro momento alegou tecnicamente, isso não é minha atribuição, mas logo foi convencido aí. É verdade, ele foi convencido e nós agora estamos na expectativa de executar essa emenda, né? Já tivemos contato com o secretário de Educação e vamos trabalhar, primeiro focando nas obras inacabadas, né? Para usar esses recursos nas obras inacabadas e depois em novas creches, principalmente para os municípios que não têm condições de fazer. Então, vamos dizer, uma labuta, uma luta política muito importante. E isso, para efeito de curiosidade, você conhece bem o caminho, seria uma responsabilidade da Secretaria de Educação ou da parte da infraestrutura ou da Secretaria de Assistência Social? Como é que isso tecnicamente funciona aí? Porque não, educação, porque tem que acompanhar também, legitimar esse levantamento que nós fizemos, que foi um levantamento feito em todos os municípios do Estado, para chegar a essas 15 mil vagas de deficiência de vaga. Então, a Secretaria de Educação, é importante que ela passe a ser executora desse programa, porque ela acompanha não só a construção da creche, pode ser que até a construção vá para a infraestrutura, mas
tem que ser a coordenação da educação do ponto de vista da atividade. Ok, professor Lorenberg. Conselheiro, antes de mais nada, registrar nossa alegria. É sempre bom mesmo tê-lo aqui no nosso bate-papo. Muito obrigado. Nós ganhamos e ganhamos muito com a presença do senhor. Muito obrigado. Deputado, eu vou aproveitar a deixa antes de começar o programa, nós conversávamos sobre vários assuntos. Você falou deputado, é porque ele já foi deputado, né? É porque é o ponto que eu vou chegar agora. Eu tenho alguns dados aqui, conselheiro, que, se tiver errado, o senhor vai me corrigindo sempre. Claro. O senhor filiou-se ao MDB, chegou a presidir a juventude do MDB em Barra do Garças nos anos 70, 1975, para ser mais claro. Exatamente. Aí o senhor migra do MDB para o PDT e elege-se a primeira vez para deputado estadual, cujo mandato começou em 1987 a 91 e foi reeleito pelo mesmo PDT deputado estadual. Só uma correção. Eu naquele momento, em 90, eu não ganhei a eleição, eu fiquei na suplência. Eu e o Dante. O Dante também perdeu porque foi o mais votado, nós fizemos uma campanha junto, por isso que eu estou falando, eu e o Dante de Oliveira. Nós fizemos junto a campanha, ele para federal e eu para estadual. Ele foi o mais votado e não ganhou porque não teve o quociente eleitoral às oposições. Então ele teve excesso de voto. Eu falava brincando isso. O Dante não ganhou por excesso de voto e eu não ganhei por falta de votos. Mas de todo jeito, eu assumi um ano depois e fiquei os 3 anos como deputado estadual. Então, na verdade, eu tive 2 mandatos. Um de 4 anos e um de 3 anos. E um de 3 anos. E aí o senhor vai para deputado federal, foi eleito e reeleito deputado federal, porém... 94 e 98. E nesse meio do caminho, o senhor licenciou do cargo para secretário de Infraestrutura do Estado no dia 5 de março de 1996 a 21 de setembro de 1997. Aí o senhor volta para a Câmara Federal e já no segundo mandato o senhor volta a licenciar para ser, de deputado federal, para ser secretário de Educação. No dia 2 de fevereiro de 99 para dia 7 de abril de 2000, quando o senhor renuncia ao mandato de deputado federal para ser conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Perfeito. Além disso, e aí como deputado federal, daí a minha questão, o senhor foi titular de várias comissões permanentes, entre as quais Amazônia e Desenvolvimento Regional, Defesa Nacional, Viação e Transportes, mas também fez parte de comissões especiais. Nessas comissões especiais, tem uma que eu gostaria de ouvi-lo a respeito, que é exatamente Política Nacional de Drogas. Aí vem a minha pergunta. O senhor se lembra de uma grande discussão na Câmara Federal sobre a questão da Política Nacional de Drogas? Se não se lembra, o senhor pode avaliar, fazer um balanço da importância da época do senhor, não de agora, da época do senhor, da Política Nacional de Drogas? Olha, Lorenberg, infelizmente, toda a problemática que tinha naquela época, eu acho que acentuou ao longo dos anos, né? São 20 anos nós estamos falando, né? Ela se acentuou. O problema das drogas nunca foi nem diminuído, nem mitigado, porque só aumentou a questão do tráfico, agora as facções que vivem disso, né? Naquela época não existia Comando Vermelho, Comando da Capital, sei lá, tem várias facções que existem, né? E tudo em cima do tráfico de droga, né? Então, eu acho que era muito menos problemas de ordem pública naquela época do que hoje. Então, todo aquele debate que ocorreu ao longo dos anos, né, desde quando eu era deputado, ele não teve resposta. A verdade é que o governo não conseguiu enfrentar o problema, né, e é pior, não conseguiu nem diminuir e só aumentou. Todas as ações que foram feitas não teve resultado. Só teve piora, né, no nível
de envolvimento do tráfico de droga com a sociedade em si. Quer dizer, hoje o jovem, você percebe que não tem emprego, ele busca emprego nas facções, né? As facções oferecem renda para esse jovem da periferia que não tem oportunidade de trabalhar. Então, passa a ser um processo muito, muito doloroso, que eu acho, para a sociedade. Então, não vejo perspectiva de uma política nacional de drogas que possa, nesse momento, diminuir esse problema. Respondeu? Mas quero cumprimentá-la que você fez uma pesquisa em cima da Só faltou acrescentar o PSDB, né, que foi o último partido. Foi o último partido. Olha só, vamos continuar com esse bate-papo aqui com o Antônio Joaquim, conselheiro do Tribunal de Contas. Vamos falar, inclusive, da negativa aí do tribunal em relação ao recurso do prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro. Lembra daquele, vamos chamar de calote, né? Suposto, sei lá. Houve ali um déficit apontado de 1,2 bilhões de reais. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né? E outros assuntos mais ligados ao Tribunal de Contas com o Antônio Joaquim. A gente vai ali e volta no instante só. Olhando aqui o nosso Gazeta Digital. Estamos de volta aqui apresentando a entrevista nesta noite aqui mais uma vez com o conselheiro Antônio Joaquim do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Vamos correndinho aqui para o Gazeta Digital, rapaz. Olha só, dá um clique aí, www.gazetadigital.com.br. Então, olha só, o presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso, TCE, o conselheiro Sérgio Ricardo, marcou para a próxima quarta-feira, dia 3, não é? A realização de uma mesa técnica para buscar uma solução em relação ao atraso de pagamentos da prefeitura com os servidores da saúde de Cuiabá. Pois bem, os trabalhadores estão vinculados à empresa cuiabana de saúde que atendem o Hospital Municipal de Cuiabá, o HMC, e também o Hospital São Benedito. De acordo com Ricardo, a reunião vai apresentar solução para a quitação dos débitos da prefeitura com a empresa e de insalubridade dos servidores. Ele afirma que, nas últimas semanas, membros da Corte de Contas têm recebido médicos prestadores de serviço das áreas de ortopedia, neurologia e anestesia, que apresentam uma situação delicada em relação à falta de pagamento, que pode agravar ainda mais a crise na saúde com a paralisação de cirurgias e atendimentos em Cuiabá. O Sérgio diz: há um clima de tensão, ameaças de greves, paralisação nos atendimentos. Então, hoje, estamos dando mais um passo importante em busca das soluções para o fim dessa crise na saúde da nossa capital. Vamos instaurar a mesa técnica com foco na resolução dos problemas no HMC e também no São Benedito, disse Sérgio Ricardo. Uma outra notícia é o seguinte: o presidente do tribunal, é essa ou não é essa? Me ajuda aqui, gente. Tá. Exatamente. Essa aqui é em relação à audiência que houve em Brasília. Terminou sem consenso a reunião de conciliação no Supremo Tribunal Federal, STF, entre os pescadores e os governos do Estado e Federal sobre a lei da pesca. A regra proíbe a comercialização e também o transporte de 12 espécies de pescados dos rios mato-grossenses. Durante o encontro, o ministro André Mendonça se irritou. A negativa se deu por conta da proposta apresentada
pelos representantes dos pescadores que solicitaram a redução da proibição da pesca de 12 para 8 espécies, liberando, por exemplo, o pintado, o chamado pintado surubim, ainda a piraputanga, o trairão e ainda a tucunaré, além da redução de 5 para 3 quilos e um exemplar para o pescado amador. Já as espécies caixara, caparari, dourado, jaú, matrinchã, piraíba, pirarara e piracuçu permaneceriam vetadas. Então, tanto o governo do Estado, representado pelo chefe da Casa Civil, Fábio Garcia, que é da União Brasil, quanto o federal, via Ministério da Pesca, rejeitaram a propostas, abre aspas. O governo federal apresentou uma posição nova de incompetência para legislar sobre o tema. Por isso, não houve consenso. Nós mantivemos a nossa proposta, que foi transformada em lei. Agora é o ministro que vai decidir, disse o glorioso Fábio Garcia. Aí, portanto, dá um clique aí. A novela, está virando novela já. Não há entendimento, não há consenso, e isso vai ficar para uma próxima rodada aí de tratativas, para ver se chega-se num denominador comum. Mais notícias, além dessas aqui, você absorve, acompanha aí no www.gazetadigital.com.br. Quero aproveitar o gancho da primeira aqui, aproveitar que o conselheiro Antônio Joaquim está aqui nesse momento, nos concedendo uma entrevista. Essa questão da saúde parece que está ficando cada vez mais... Não se encontra um consenso, e há reclamações aí por parte dos médicos, conselheiro. E eu queria que o senhor comentasse a respeito dessa posição do presidente Sérgio Ricardo sobre a instauração dessa mesa técnica, não é? O que ela pode trazer de luz para esse imbróglio aí. O Boca, nosso editor aqui, estava comentando que hoje, né, Boca, lá no pronto-socorro de Cuiabá, tinha o quê mesmo que você falou? Seu pai está internado lá, né? E os médicos estavam reclamando que não tem prêmio saúde esse mês. Quer dizer, não para de aparecer problema ali, e agora essa questão do prêmio saúde, mas todas as alegações dos médicos aí. Você acha que pode sair dessa mesa técnica aí uma solução? Ou já, diante de tudo que tem havido aí, cada vez mais atolado o governo municipal de Cuiabá? Eu acho, é possível, sim. A mesa técnica é uma novidade do Tribunal de Contas, que está dando um exemplo para o país, né? Que é o que nós chamamos de consensualismo. É chamar os interessados, sentar na mesa para tentar encontrar uma solução consensual. Então, já foram mais de 11 mesas técnicas que foram instaladas pelo tribunal e com os gestores responsáveis pelo problema, e foram um sucesso todas elas. Assunto da ferrovia, rodovia, várias coisas que foram resolvidas através da mesa técnica. O que o presidente Sérgio está propondo, acho que é para amanhã, sentar o gestor, né, o prefeito, os credores, né, os funcionários e todos aqueles que estão envolvidos com essa questão da saúde para debater e achar uma solução e executá-la. Aí o tribunal acompanha essa escolha dessa execução, desse consensualismo, e para que seja executado conforme foi combinado. Então é possível, sim. É possível pelo menos diminuir essa crise de aspecto de pagamentos, né? Se você cria um calendário lá, e o tribunal vai cobrar o cumprimento desse calendário, né? Expectativa total, então, e tomara que haja realmente essa luz aí. O tribunal tem feito
essa abordagem, não é? Muito se espera que o tribunal faça apenas a cobrança dos balancetes, dos números, de não sei o quê, ao final das contas. E agora não, está acompanhando em real time, né? Em tempo real, as coisas que estão acontecendo, as demandas e ajudando a buscar a solução, até para evitar problemas adiante, problemas maiores adiante, né? Então, essa é uma prática que tem ocorrido nos últimos tempos lá no Tribunal de Contas. A gente tem observado isso, né? Que tem tido essa abertura aí para conversar com os gestores. Lorenberg. Conselheiro, eu vou pegar carona na resposta que o senhor acabou de nos dar para trazer um outro ponto que foi colocado sobre a mesa desse encontro técnico para ser discutida e ficou definido que a falta de atualização do PPI, ou seja, do Programa Pactuado Integrado. E todos, tanto o conselheiro Maluf quanto o representante do Ministério Público foram claros de que terá que, sim, fazer uma atualização desse PPI. Até porque o argumento é muito forte. Esse PPI, de atendimento a pacientes do interior, que representam 41% do atendimento da capital. 41%. E está defasado os valores. Tem, inclusive, prefeituras que recebem por algo que não faz. Quem faz é a capital. E aí vem a minha pergunta, muito mais um pedido de reflexão, conselheiro. É de fato uma necessidade da atualização desse PPI, que de acordo com a argumentação de 11 anos que não tem, ou o senhor acha que isso é desnecessário? Não, eu não acho que seja desnecessário, eu só não acho que seja o problema. Porque a população não quer saber se o hospital é da Prefeitura de Cuiabá, ou da Prefeitura de Vargem Grande, ou é do governo do Estado, ou é do governo federal. Ele quer ser atendido. Então, o problema sempre teve, não só nessa gestão de Cuiabá, como nas outras gestões dos prefeitos anteriores, sempre teve esse problema. Não é nada de novidade, né? Aliás, eu acho que diminuiu, porque como os hospitais do interior melhoraram a qualidade, você veja Sinop, Sorriso, hospitais de altíssima qualidade, melhorou muito Colida, Alta Floresta, região de Barra do Garças. Eu acho que diminuiu esse fluxo de gente do interior para cá, que é um problema que existe há 20 anos, porque não tinha hospitais lá para o interior. Então, o que a pessoa vai? Tinha a política da ambulância. Tanto que os deputados, era a grande política de saúde, era da ambulância, para trazer gente para Cuiabá. Então, eu acho que nesse aspecto até diminuiu esse fluxo, né? Então, eu não vejo que é necessário, sim, atualizar, é sempre necessário atualizar, como a própria tabela do SUS, né? No que se refere a cirurgias, no que se refere a tudo mais, é claro que todos admitem, reconhecem que está totalmente obsoleta, né? Mandar aqui um abraço para a Ana Regina, que está acompanhando o programa Opinião. Algumas pessoas mandaram aqui um alô no próprio grupo do programa, aqui do Zap do programa. A Heloísa também, a Heloísa Almeida, ela lá do bairro Umuarama. O Dermival também, que é do Jardim Universitário. Está mandando um abraço para Clarice, que é aniversário dela hoje, a esposa. Abraço, viu, Clarice? Parabéns pelo seu glorioso dia aí. Deus te proteja. A Sônia Regina, do Verdão. Também a Marlene Cândida. Está mandando um abraço para o marido Silvério, que ambos estão assistindo lá. Pedi para mandar um alô para eles. A vocês que estão acompanhando o programa Opinião, não é? Aonde quer que vocês se encontrem, muito obrigado pelo carinho da companhia aqui, sempre nos prestigiando com a audiência. Tem uma outra notícia que eu estou apanhando aqui do Gazeta Digital. Gostaria que o senhor comentasse aí, conselheiro Antônio Joaquim. Vou até ler aqui, não é? Que saiu no Jornal A Gazeta também, no Jornal A Gazeta, conselheiros do Tribunal de Contas de Mato Grosso, no caso, o conselheiro Antônio Joaquim, negou o recurso do prefeito Manuel Pinheiro, MDB, e manteve o parecer
que reprovou as contas do chefe do Executivo com um déficit de 1,25 bi, não é, referentes aí ao exercício de 2022. Decisão consta, inclusive, do Diário Oficial do Tribunal de Contas, publicado nesta segunda-feira, no dia de ontem, portanto. Queria que o senhor comentasse aquilo que motivou aí, né, a negativa e, enfim, que o senhor tecesse comentários mais a respeito disso. Aliás, o prefeito Emanuel se ateve, mergulhou no voto do conselheiro Walter Albano, que foi o único dissidente, o único contrário aí de uma maioria naquela ocasião. Queria que o senhor explicasse direitinho aí essa negativa. No que se refere ao recurso, é muito simples, é que não tem nada de novo. Tudo que ele colocou no agravo, que ele apresentou a mim como relator, já tinha sido debatido no voto que foi aprovado no sentido de dar um parecer contrário. É importante dizer até que não é um julgamento, isso emite um parecer para a Câmara julgar. Então, é simples assim, não tem nada de novo e por isso não tinha que mudar a minha convicção do meu voto, que foi embasado, técnico, absolutamente técnico. Eu tenho a minha consciência tranquila de que votei fundamentado, sem nenhuma dúvida e sem nenhuma insegurança em relação à decisão que eu tomei. Aliás, acompanhada por mais cinco conselheiros. Então, foi 6-1 o resultado final. Então, o recurso foi negado por mim porque é simples, não tem nada de novo. Tá certo. Esse único que votou, esse um citado aqui pelo conselheiro, foi o glorioso bonjardinense Walter Albano. É de Bom Jardim. Tocador de viola. Bom Jardim de Goiás, Walter Albano. Lá o povo do Araguaia está aí, né? O Antônio Joaquim e o glorioso Walter Albano, que foi quem votou a favor aí, ou pelo não, pela não reprovação, ou pela aprovação, enfim, entenda como você quiser, mas é o único que esteve aí do lado que hoje favorece. E o Manuel foi lá, falou, não, pegou, pareceu, o voto do Antônio Joaquim do Walter Albano é robusto, tentando defender aí, ponto a ponto aí no que foi colocado. Lorenberg. Vamos ter tempo ainda? Tem tempo aí? Me disseram aqui, eu não sei como é que está meu tempo. Me fala aí, por favor, meu glorioso botafoguense. Vamos para o intervalo comercial, que eu tenho apenas 1 minuto. Quando o Lorenberg pergunta, tem tempo ainda, porque ele vai vir com uma pergunta quilométrica, assim. Então, é por isso que ele quer perguntar no próximo bloco, para que ele tenha tempo aí de perguntar e o nosso entrevistado de responder. A gente vai para o intervalo comercial e volta num instante só. Ok, cá estamos de volta. Você está assistindo aqui ao programa Opinião, na sua TV Pantanal. Lorenberg, por favor. Conselheiro, eu vou aproveitar a resposta anterior, do bloco anterior, que o senhor deu, porque eu gostaria muito de uma reflexão do senhor, conselheiro. O senhor chegou a dizer, para completar a resposta que o senhor nos trouxe, entre aspas, é um problema que todos sabem que é sério. De reincidência, de falta de controle e de gestão, fecham aspas. Mas tem um voto do conselheiro Albano que me permita, conselheiro, trazê-lo aqui um trecho para um pedido de reflexão do senhor. Veja, o conselheiro Albano, ele diz o seguinte, entre aspas, as irregularidades relativas ao déficit é a indisponibilidade financeira apontadas nas contas do governo de Cuiabá decorrem principalmente de atos, ações e omissões praticados principalmente em exercícios anteriores, frustração de receitas e de crescimento, de transferência da União e do próprio Estado de Mato Grosso em 2022, fecham aspas. E aí eu gostaria muito de uma reflexão do senhor a partir de uma pergunta. Essa divergência é comum no plenário do Tribunal de Contas do Estado ou não é comum, conselheiro?
Antes eu vou fazer uma reclamação. Eu queria que você lesse um trecho do meu voto também. Entendeu? É óbvio que é comum. Um plenário, um tribunal, que tem um plenário composto por vários membros, no caso do Tribunal de Contas são 7 membros, é comum. No Supremo Tribunal Federal você vê todo dia as decisões deles são divididas. Dificilmente você tem uma maioria consagradora no Superior Tribunal Federal. Então, eu respeito o voto do conselheiro Walter Albano, que é um conselheiro estudioso, competente, com todas as condições de fazer sua avaliação de forma de convicção, com convicção, como eu também tenho a minha convicção. Então, eu acho que o problema de Cuiabá, eu já disse no voto, está claro, eu nem vou repetir aqui, que o meu voto discorre sobre tudo isso, né? É um problema de aprofundamento da crise e por falta realmente de uma gestão mais eficaz. Mas eu não vou discutir o mérito, porque o voto é público, está lá para ser discutido. Mas é comum ter divergência. Nesse caso, foi até uma divergência pequena, foi apenas um voto de 7, né? 6 votos acompanharam o meu voto. Então, a maioria definitiva do plenário ficou com o meu voto. Mas eu vou reclamar que você teria que ler também o trecho do meu voto. Eu não repeti porque o Paulo já tinha falado a respeito do voto do senhor, por isso que eu não repeti. Mas é isso. É comum, senhor. Eu gostaria que você fizesse um comentário aqui, conselheiro. Eu fiz até um en passant aqui, de umas pinceladinhas aqui naquilo que eu interpreto, não é? Nos últimos tempos, o tribunal tem feito um caminho diferente do que tradicionalmente fazia, que era esperar todo o curso das águas e tudo, o gestor terminar, aí depois do leite derramado, agir, não é? E agora, vide a situação de Cuiabá. Tem demanda lá e tem lá um Antônio Joaquim, um Maluf e um Sérgio Ricardo debruçados sobre as causas que estão acontecendo. E aí eu vi um evento do tribunal, em relação aos auditores, né, do Tribunal de Contas aí, envolvendo acho que 35 auditores, um evento interno do tribunal, pregando justamente essa política interna do tribunal, que é fazer com que as coisas aconteçam em tempo real, que faça com que o cidadão se sinta prestigiado com a aplicação devida dos recursos públicos, né? Não tem um caminho sem volta, então, na sua avaliação? Sem porque hoje a coisa está acontecendo em tempo real. Sem volta, graças a Deus, é um caminho correto sem volta. A que se deve? Tecnologia? Há 10 anos a gente já falava, eu já dizia, e muitos colegas do Brasil afora já diziam, nós precisamos de sair de uma situação de fazer autópsia em cadáveres, né? Você vai numa conta que já foi executada, né? Que já aconteceu. Você vai lá no balanço final. Então, é um cadáver insepulto ali. Você vai fazer uma autópsia daquilo. O que adianta? No máximo, você vai penalizar quando você descobrir erros lá no balanço e nas contas. Então, não tem muita serventia. Era um modelo totalmente, do meu ponto de vista, ineficiente para a população, né? Agora não, a gente sempre fala, você tem que trabalhar no diagnóstico, né? Ao invés de fazer autópsia, você faz diagnóstico e vai tratar ali daquele diagnóstico que você identifica para poder consertar o rumo e melhorar a gestão pública. Porque, veja bem, eu sempre digo, todos nós que fazemos parte do governo, e eu me refiro a governo, é tudo. Judiciário, executivo, legislativo, órgãos essenciais, Ministério Público, Defensoria Pública. Isso é o governo. Então, os órgãos controladores, como o Tribunal de Contas, o Ministério Público, todos somos governo. Qual é a nossa missão? É oferecer serviços para o cidadão, para a sociedade. O que a população quer? O hospital funcionando,
A escola tendo professor para dar aula e o seu filho aprendendo, as estradas sendo viáveis, a segurança pública adequada. É isso. Cada um faz o seu, cada qual. O executivo faz sua parte, o legislativo a sua, o judiciário a sua, nós, órgãos de controle, fiscalizamos. Mas nós temos que ter a visão que nós temos que fiscalizar, que é o nosso dever, mas muito mais do que fiscalizar, nós precisamos ajudar o gestor a entregar o serviço público para a população. Então, quando você faz esse tipo de trabalho de acompanhamento e de contribuição, a famosa mesa técnica de consensualismo para você ajudar a executar as políticas públicas, você está cumprindo a essência da nossa existência. Se nós não formos úteis para poder ajudar a melhorar a qualidade da gestão, nós estamos perdendo tempo, nós estamos gastando à toa. Então, o Tribunal de Contas é o órgão mais importante da República Brasileira quando se diz, você se referir à gestão pública e cidadania. Não tem outro que chegue perto dos Tribunais de Contas. É um órgão que tem lá todas as informações da gestão pública do Brasil, que seja federal, o Tribunal de Contas da União, que seja estadual, os Tribunais de Contas dos Estados e alguns municipais que existem. Então, nós temos lá um depósito de informações para exercício da cidadania fantástico. E nós temos essa capacidade de intervir, porque, diferente da justiça comum, o juiz é inerte. O juiz não pode tomar iniciativa. Se o advogado das partes não provocar o juiz, ele tem que ficar quieto, esperando as coisas acontecerem. Diferente de nós. Nós somos juízes de conta, mas nós agimos de ofício. Nós podemos oficiar o prefeito, o senhor prefeito, corrige isso aqui, corrige aquilo lá, venha cá, vamos discutir isso. Então, é uma coisa fantástica o que os tribunais de contas estão se transformando num verdadeiro instrumento de cidadania e de contribuição ao controle social. E é assim que não tem volta, como você diz. É impossível voltar. Só vai aprimorar nesse caminho. E, graças a Deus, os tribunais serão, daqui muito pouco tempo, tão admirado, respeitado como o Ministério Público o é há alguns anos já que se passou. E os tribunais, em determinado momento, foram diminuídos. Hoje há um crescimento, um reconhecimento no Brasil inteiro da importância dos tribunais de contas. Manda um abraço para o Divino Carlos. Divino Carlos é do bairro Areião. Ele até perguntou uma coisa aqui. Paulo, eu tenho uma dúvida, aqui no grupo do Zap. Paulo, eu tenho uma dúvida sobre o tribunal recomenda ou sugere ou determina? E tem muita essa dúvida também da recomendação, não é? Veja bem, o Tribunal de Contas, e é comum, as pessoas não entendem bem o governo como um todo, você sabe, né? Uhum. Você tem médicos fantásticos que fazem cirurgia na cabeça e não sabem nada de governo, não sabe o que é um desembargador, não sabe de nada. Como tem engenheiros também que são... Quer dizer, falta o exercício da cidadania. Então, é comum não conhecer o governo, é o chamado analfabetismo funcional. Então, o que ocorre? Os tribunais de contas julgam todos aqueles que gastam dinheiro público. Julga, não é que só recomenda, não, julga para devolver dinheiro, julga favorável, julga irregular a conta. Se você receber 10 mil reais do governo do Estado, 100 mil reais do Estado, como jornalista para fazer um projeto, você tem que prestar contas ao Tribunal de Contas. Qualquer empresa que receber. Então, todo secretário de Estado, todo prefeito, todo presidente de Câmara, o presidente da Assembleia Legislativa, que é o gestor da Assembleia, o presidente do Tribunal de Justiça, que é o gestor da Justiça, o procurador-geral do Ministério Público, todos têm que prestar contas aos tribunais de contas. Os tribunais de contas cuidam de todos aqueles que gastam dinheiro público. Agora, não se limita a isso, como eu acabei de falar. Agora, os tribunais ampliaram sua atividade nesse sentido, de recomendar, de orientar. Quer dizer, é um tribunal orientativo de recomendação no sentido de encontrar a melhor forma para o gestor oferecer o hospital funcionando, que eu falei, a escola funcionando. Quer dizer, é uma instituição que tem uma capacidade imensa de contribuição com a cidadania brasileira. Obrigado, Divino Carlos. Aliás, nessa questão do Divino Carlos aí, tem uma dúvida que eu tenho também, já te chamo, Lorenberg, só para esmiuçar isso aqui, sobre a auditoria
a chamada auditoria operacional, queria que você fizesse um paralelo entre essa auditoria operacional e aquilo que nós podemos chamar de avaliação de programas de governo, programas de gestão. Exatamente nessa questão que nós estamos discutindo. Auditoria operacional, você escolhe uma política pública, por exemplo, vou dar um exemplo, construção de creche. Então, você vai lá identificar tudo o que ocorre dentro do governo, e aí pode ampliar para os dois governos, municipal e estadual, e identificar todos os problemas que existem na área de construção de creche. Pode ser qualquer política, é operacional. E aí o que vai acontecer? Você vai identificar os problemas que existem e não é para julgar do ponto de vista de um julgamento de conta irregular ou regular. Você vai fazer um documento encaminhando para o gestor, identificando... Mas isso não é ingerência? Não é ingerência. Eu, como prefeito, Paulo Coelho, prefeito, estou vendo o tribunal, tem um programa aqui, ele quer saber se meu programa é assim ou é assado. É dever dele prestar contas. Ah, é? É dever constitucional, ele tem que prestar contas. Quem é da vida pública, se não aprender a prestar contas, não aceitar, tem que sair. Porque o dinheiro é público, tem que prestar contas. Então, ele é dever. O tribunal não pede favor. O tribunal determina que ele preste contas. Professor. Conselheiro, eu vou pegar carona em partes das 3 últimas respostas que o senhor acabou de nos dar, a partir da questão que o senhor não vai dissecar cadáver. Aliás, o senhor entrou numa faculdade de veterinária, sabe muito bem disso. E não concluiu o curso. E não concluiu o curso. Mas, conselheiro, o senhor falou do diagnóstico, de acompanhar para e passo determinada obra. E aí eu faço a pergunta para o senhor. O que mais mudou do Tribunal de Contas quando o senhor entrou em abril de 2000 até hoje, além dessas mudanças que o senhor já mencionou? Basicamente essa questão. O tribunal deixou de ser um tribunal apenas legalista, de ver se você cumpriu a lei, se você fez tudo de acordo com a lei, para um tribunal de contribuição no resultado da gestão. Quer dizer, de acompanhamento do para e passo, de poder corrigir, de tomar iniciativa da auditoria operacional, a auditoria de análise de resultado das políticas públicas. Você tem uma política pública para a educação ou para a saúde. Você vai estudar se aquela política pública está ocorrendo e se tem efetividade. Então, se não tiver, você vai notificar o gestor. Você está gastando dinheiro à toa. Você está sendo ineficiente e está sendo inconveniente com os recursos públicos. Não estou dizendo que ele está roubando, está desviando dinheiro. Ele está gastando dinheiro à toa. Então, sem nenhum resultado. Então, o tribunal aumentou a sua capacidade de contribuir na qualidade da gestão de forma incomensurável, né, de 2000, do dia 7 de abril que entrei para agora. Quer dizer, aliás, dia 7 de abril agora, farei... O senhor faz o aniversário. Você está falando que vai fazer aniversário de 10 anos, dia 27. Dia 7 de abril, eu tinha até esquecido, agora eu lembrei. 7 hoje é dia 3, dia 2, né? Dia 3. Dia 2, né? Dia 2. Dia 7 eu vou fazer 24 anos que entrei no Tribunal de Contas. Você veja, eu era garoto, né, quando entrei. Vamos fazer, quem sabe um dia a gente chega a 10, né? Vamos fazer 4 esse ano. Você falou... Mandar um abraço para a doutora Maria Erotides, que está assistindo. Aliás, a doutora Maria Erotides, desembargadora, vai estar conosco aqui. Estamos só costurando aqui as datas, né? Porque a mulher não para essa agenda dela. Grande desembargadora. Tem um monte de coisa para a gente falar da justiça restaurativa, desse combate à violência doméstica. Tem coisa demais para a gente falar aqui. Eu queria que, nessa reta final aqui, faltando 3 minutos para encerrarmos o programa, conselheiro Antônio Joaquim, o senhor é ouvidor hoje do tribunal. Eu queria que o senhor passasse os canais, e desse aqui uma chamada, né, uma convidada às pessoas que estão assistindo, em 1 minuto e meio, que acabaram de me falar que eu tenho 2 minutos aqui, como as pessoas podem contribuir com o tribunal, no sentido de fazer com que esse trabalho seja cada vez mais efetivo. Eu costumo dizer, Paulo, que a ouvidoria é democracia na veia, direto. Democracia direta, não precisa de intermediária. O cidadão não precisa ir atrás de vereador, de deputado, de ninguém. Ele sozinho, diretamente, pode
entrar na ouvidoria com todos os canais que eu não, me desculpe que eu não tenho os números aqui, mas entra no site do tribunal, tem lá as formas, tem via e-mail, tem via até anonimamente você pode entrar lá e fazer o que você quiser. Então, você pode fazer denúncias, você pode fazer correções, você pode... Tudo que você quiser fazer. A ouvidoria é um canal direto de democracia para você poder ajudar a fiscalizar as políticas públicas. Então, o tribunal já afastou prefeitos do cargo de prefeito em razão de denúncias da ouvidoria. Okay. Então, nós temos, só para concluir, nós temos todo um protocolo, inclusive com prazos para serem cumpridos, nas denúncias que são recebidas. Então, as pessoas têm que acreditar que a ouvidoria funciona para valer. Dá um clique aí no site do TCE, é fácil achar no Google aí, ali tem toda uma... tem uns canais ali de você como interagir e buscar a ouvidoria ali e postar sua reclamação, denúncia, etc. Antônio Joaquim, obrigado por ter vindo. Esse espaço continua a posto para bem informar. Obrigado. Tudo de bom, um abraço para a netaiada lá, né? E não esqueça que eu sou barra-gacense. Barra-gacense. Verdade, meu conterrâneo. Ricardo, que é assessor ali da parte de segurança, obrigado, abraço também por ter vindo. Orenberg, a gente se encontra amanhã. Até amanhã. O Nespolo, na verdade, ele é o nosso... Achar aqui que é bom. Tá aqui. Amanhã, o presidente da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados, AGER, de Mato Grosso, Luiz Nespolo, vai estar conosco aqui ao vivo às 7h30 da noite. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.